Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos para podermos dar sequência ao nosso estudo dessa obra linda que nós pegamos para estudar, pois é a sétima obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que nosso irmão André Luiz trouxe através de Francisco Cândido Xavier. Hoje, para estudar o capítulo dessa semana, estou recebendo aqui um amigo que compartilha os estudos, tarefas na casa espírita. É um irmão de fé e juntos nós estamos trilhando nessa jornada alguns momentos. E aqui está ele, Carlos Eduardo. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, meu irmão? Mara- Prazer. Maravilha. Seja bem-vindo aqui ao nosso estudo. E diz aí para nós a sua relação com o Espiritismo, como que você iniciou, quando foi, por onde foi, dá alguma apresentação sua aí para os amigos que fazem parte desse estudo em grupo. Nós somos cerca de 80 irmãos reunidos num grupo de estudo, para que André Luiz possa trazer todo esse esclarecimento. Mas fala um pouquinho de você para nós aí. Eu é que agradeço aí, meu irmão, pelo convite aí, a oportunidade de estar reunido aí contigo, com essa equipe aí que segue aí juntamente contigo nesse estudo aí das obras de André Luiz, né? Como você relatou, meu nome é Carlos Eduardo, né? Eu vim conhecer a doutrina espírita através da dor, né? Muitos vão pelo amor, mas eu fui através da dor. Iniciei devido a um acontecimento que estava ocorrendo na minha casa, com as minhas filhas, né? Algumas entidades estavam se apresentando e eu fiquei assustado com aquilo. Não tinha conhecimento nenhum. Eu buscava entender através das religiões, tanto evangélica quanto católica, e o pessoal só sabia me falar que era o demônio, que tinha que expulsar o demônio e mais nada, né? Então eu fui buscar. De início eu fui no Candomblé, depois eu fui na Umbanda para ver o que estava ocorrendo. E ali as entidades que eu passei por elas me falou o que estava havendo, né? E que eu devia seguir por um caminho, buscar um entendimento. Ó, não vou falar que você vai ficar ou aqui nessa casa ou onde quer que seja, mas você vai se sentir à vontade de estar em uma casa onde você receberá as devidas orientações. E assim eu fiz. Um determinado dia, andando ali por Vicente de Carvalho, né, na Avenida Tiago Ferreira, do nada eu parei de frente à casa espírita onde frequento, no Maria Emília, que a gente sabe que não é do nada, né? Sempre tem o porquê. Hoje eu entendo isso. E ali um irmão veio me atender, o Edilson, você o conhece. Eu entrei, fiquei olhando alguns livros, ele chegou e veio me cumprimentar. Pois não, meu irmão, você sabe onde está, né? Eu falei, sim, estou na livraria. Ele sorriu e falou, também, mas aqui é uma casa espírita. Eu noto que você está preocupado com alguma coisa, quer conversar sobre alguma coisa, algo tem a perguntar. Eu falei, deixa que eu preciso. Falei, sim, tenho algumas perguntas a fazer. Ele me convidou para entrar na casa, falou, sente, fica à vontade, vou pegar uma água ali para você. Me trouxe a água, tomei, e ali iniciamos a conversa. Expliquei para ele a situação que estava ocorrendo, e as entidades, sempre à noite ou durante o período do dia, né, se manifestavam, e ali ficavam falando de suicídio, algumas coisas mais, né? Ele falou, olha, isso não é normal, isso aí é um quadro de obsessão, né? E aí foi me explicar, falou, a princípio, o que eu te oriento é a frequentar a casa, os trabalhos da casa, estudo. Nas quartas-feiras temos palestra de passe, você pode vir, que é aberta ao público.
e no decorrer da semana temos os trabalhos de estudo. Aí você vai entender direitinho o que está ocorrendo. E assim eu fiz. Estou há mais ou menos aí uma média de uns 6, 7 anos, mais ou menos, inserido nesse trabalho maravilhoso, né? No qual não pretendo mais sair. A cada dia uma descoberta e um conhecimento novo, um novo aprendizado. E assim Que vamos seguindo bom. adiante. Legal, Carlos Eduardo. Olha, é um depoimento assim. A maioria das pessoas realmente que chegam para a doutrina espírita geralmente vêm envolvidos por algum acontecimento realmente em suas vidas que desestabilizaram um pouquinho o dia a dia da família ou individualmente, né? Espero que nesse período que você realmente já está envolvido com a doutrina, ela tenha contribuído e os fatos tenham amenizados e a família esteja em paz. Que bom. Então, vamos seguir com o estudo, Com né? certeza. Porque é o caminho realmente que Vamos nós lá. temos para podermos aprender e também podermos auxiliar alguém que chega pela primeira vez, tem uma necessidade. Nós que estamos num grupo de trabalho nesta casa, Maria Emília da Mota Ferreira, semanalmente nos reunimos para trabalhar uma assistência voltada para a dependência química, as famílias envolvidas com a dependência química. Sabemos como é importante que esses conhecimentos, aos poucos, vão chegando para as pessoas que vêm procurar a casa, vêm procurar essa assistência, como acontece nas outras também, nos demais dias, e aos poucos vão se equilibrando ao longo do caminho, tudo vai se equalizando e a vida vai seguindo. Isso é muito importante. E o estudo também, como nós fazemos aqui, tem trazido bastante benefício. E os irmãos os amigos, né, que fazem parte desse grupo, sempre estão vindo no particular comigo, mostrando a importância desse estudo, a dificuldade que alguns têm por estar longe, né, não ter essa facilidade que nós temos aqui de frequentar uma casa mais próxima de nossa residência, e alguns até fora do país, mas estamos aí deixando esse material na internet, onde possibilita também de outros que não fazem parte do grupo, mas terem acesso e assim conseguirem, através do canal que nós formatizamos para o estudo, poder participar, poder compreender um pouquinho mais a respeito da vida espiritual, pois todos nós somos espíritos imortais e estamos aqui passando por esse estágio para conseguirmos dar sequência na nossa evolução, ok? Então vamos ao nosso estudo de Com hoje? certeza. Vamos lá. Vamos lá. E antes de compartilhar o material que nós temos para apresentar hoje, nós estamos envolvidos, Carlos Eduardo, com uma equipe espiritual que acompanha esse estudo. E todas as vezes que nos reunimos, esses espíritos abnegados que querem o nosso bem e querem também nos auxiliar, eles estão próximos de nós para nos intuir, para ajudar com que tudo que nós aqui façamos possa verdadeiramente ter um sentido útil, verdadeiro e bom para as pessoas. Que Deus, nosso Pai, permita que sempre seja assim, que o amparo aconteça sempre e que, através do carinho, do amor que nós dedicamos a tudo que nós fazemos nessa área, que possa ter o efeito necessário e o benefício possa ocorrer. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos ao Que assim compartilhamento. seja, meu irmão. Isso, vamos ao compartilhamento. Então, aqui nós temos
esse material. Eu acredito que para você esteja bem legível, né? Assim. Na sua tela. Nesse primeiro slide do capítulo da obra que eu estou compartilhando hoje, que é o capítulo 38 que nós vamos estudar. E ele é denominado Casamento Feliz. Eu sempre faço esse esclarecimento porque tem amigos que vão estar vendo pela primeira vez e cada capítulo tem muitos ensinamentos que são colocados, independente de quem esteja acompanhando a obra, capítulo a capítulo, vai ser interessante que possa assistir, que possa ouvir todo esse estudo e possa também aprender um pouquinho mais, assim como nós estaremos estudando e aprendendo aqui. Essa obra é uma obra que o espírito André Luiz trouxe através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa obra, para aqueles que já estão acompanhando, já sabe que é uma obra que tem muitos personagens. E esse período de 4, 5 anos que desenrolou esse enredo nessa geração de encarnados, eu coloquei aqui os nomes dos personagens em azul clarinho, né? Eles aqui acabam desenvolvendo todo o histórico espiritual de mais 2 encarnações anteriores desses personagens e o envolvimento que eles tiveram. Nesse capítulo especial, hoje nós vamos estar envolvidos com os personagens Antonina, Mário Silva, Amaro, Zulmira e Evelina, que são os personagens encarnados. E ao lado desses nomes aqui nesse diagrama, eu coloquei em vermelho o nome de encarnações da encarnação anterior desses personagens. E isso para deixar uma explicação. Quem for pegar a obra desde o começo vai identificar todos esses nomes aqui, todos esses personagens. Mas vamos ao estudo, então, do capítulo de hoje. E eu vou pedir a gentileza para que você vá fazendo a leitura e você vai deixando os seus comentários, suas dúvidas, e a gente vai trocando uma ideia, tá ok? Vamos em frente. Tudo bem. Então, por aí, no slide 3, aqui inicia o enredo desse capítulo. Fique à vontade, estamos juntos aqui, a qualquer momento, podemos interromper, conversar à vontade. Tudo bem. Aqui logo no início, Casamento Feliz, capítulo 38 da obra de André Luiz. A tempestade de sentimentos no grupo de almas sob nossas observações amainou pouco a pouco. Júlio, na vida espiritual, aguardava um sofrimento, a ocasião oportuna de regresso ao campo físico. E Zulmira, sob a influência benéfica de Antonina, renovara-se para a alegria de viver. Mário Silva, transformado pela orientação da jovem viúva, afeiçoara-se a ela profundamente, habituando-lhe ao convívio. Sólida amizade fizera-se entre as personagens de nossa história. Semanalmente se visitavam com intraduzível contentamento para Evelina, que se convertera em pupila de Antonina, tão grande a afinidade que lhes caracterizava as predileções e tendências. Olha que interessante, Aqui Carlos. no meu... Diga lá. Aqui, pelo pouco que eu entendi na obra, né? Eles se encarnaram e era uma amizade entre eles e que ao pouco estava crescendo, né? E aqui um deles tinha uma predileção, né? Pela jovem, pelo que eu pude notar aqui. Sim. Aqui é assim. O Mário Silva e a Antonina, eles estão nesse capítulo aqui já
vivenciando uma amizade por conta de toda a admiração, o interesse que ele teve por ela. Durante os capítulos anteriores nós estudamos, houve uma proximidade deles e o conflito estava muito grande por conta do Mário. Ele era um personagem e ele vivenciou uma dor muito grande quando ele foi apaixonado pelo personagem Zulmira, né, que ela é casada com o nosso irmão Amaro, e antes ele era apaixonado por ela, e de repente ele se viu, como ela é enfermeira, ele se viu na casa deles para auxiliar a família, pois o Júlio, que é o filho, né, do Amaro e da Zulmira, estava doente, e lá ele acabou participando do desencarne do menino. E isso daí ele ficou com aquela culpa na consciência, e através da proximidade da Antonina, a Antonina, que é um espírito que já conseguiu vencer todo o dilema que ela que ela viu na vida. Ela foi largada, né, pelo marido, seguiu com os filhos, cuidou de todos. Ela evoluiu realmente. É um personagem maravilhoso. E agora, com essa proximidade, ele já conseguiu vencer toda essa situação. Ou seja, esses personagens, eles tiveram grandes dramas, grandes dores no convívio deles, e agora nós já estamos no capítulo 38, que são 40 capítulos na obra, nós já estamos chegando no final e tudo se harmonizou, né? E eles, no caso, o Mário Silva, a Antonina, que tem 3 filhos, o Mário Silva, com essa proximidade, já ficou muito como aquela pessoa que está contribuindo também para essa família e está recebendo demais pela convívio que ele tem com a Antonina. E os dois ligados à família do ferroviário, né, do Amaro, com a Zulmira, que tem uma filha, que é a Evelina, eles estão ali num grupo social muito bacana, estão convivendo entre eles ali e revertendo tudo que eles tinham de mágoa, de ódio, tudo o que aconteceu antes com eles, nós já estamos no contexto onde eles estão resolvendo isso daí. Eles estão formando realmente um grupo de espíritos amigos, que nós vamos ver no enredo, no desenvolver desse capítulo, o quanto está sendo bonita essa relação que está acontecendo entre eles. Nós que estudamos todos os outros capítulos, vimos os dramas, e agora estamos vendo desenrolar esse ganho espiritual que todos eles estão tendo, se renovando espiritualmente. Mas vamos em frente aqui, para que a gente possa ir acompanhando e vendo o quanto é bonito quando as almas se unem pelo carinho, pelo amor, pela fé, né? Partilhando entre eles os conhecimentos, o auxílio mútuo. Tudo isso é o que nós devemos buscar aqui na nossa vida. Quando nós temos um convívio familiar, um convívio num grupo de amigos, no caso, por exemplo, eu e você estamos num grupo de amigos, frequentando uma casa espírita, e é tão bom quando a gente se encontra para poder auxiliar alguém que chega com a necessidade, para poder ser aliviado, socorrido até, como acontece com irmãos de rua, nas tarefas que nós abraçamos também na casa. Ou seja, a vida promove para nós as possibilidades. Nós é que devemos aproveitar essas possibilidades e utilizá-las para que nos transformemos e possamos contribuir com a melhora dos nossos irmãos, do próximo, né? Pois Jesus assim deixou essas explicações de amor ao próximo. Vamos em frente. Com certeza, né? E às vezes não notamos essas condições que surgem no nosso caminho no dia a dia, né? Tamanha a nossa inferioridade, assim vamos dizer, né? De não se aperceber,
das situações que são colocadas ao nosso redor, do nosso convívio, para assim que possamos evoluir, né? Buscar essa melhora no convívio social no nosso dia a dia, ou até mesmo dentro da família, né? Que é onde tudo se começa, como aqui o próprio capítulo nos fala, né? Que tudo começou na família, né? Que era um casamento e que o rapaz gostava dela em capítulos anteriores, como você mesmo falou aí, que no decorrer da obra, que tinha os problemas de convívio, e agora de final eles se harmonizaram, né? Tanto lá no plano espiritual quanto aqui, basicamente é igual, né? O que muda somente é a roupagem, né? Perfeito, é isso mesmo, Carlos Eduardo. Então, eu já mudei o slide e vamos dar sequência para podermos interagir melhor. O templo doméstico de Amaro transfigura-se o otimismo, infiltrara-se ali, consolidando moradia nos corações. Passeios domingueiros começavam a surgir, e Silva, agora unido a todos, parecia voltar à juventude nascente. A camaradagem social modificara-lhe a afeição, perdera a tonicidade em que lhe se mergulha a maioria dos solteirões. Lisbela apegara-se a ele com extremado carinho, e os irmãos Haroldo e Henrique dele fizeram confidente de todas as realizações infantis. Isso mesmo. Como ele se aproximou da Antonina, e a Antonina tem esses 3 filhinhos aí. Ela tinha 4, mas um desencarnou. Está lá na Casa da Bênção, no plano espiritual. Ela já em desdobramento já foi visitar e nós acompanhamos em outros capítulos também. E aqui ele tem, né, a Lisbela, que é uma menininha linda. Quando a Antonina faz Evangelho no Lar, ela faz uma prece maravilhosa lá. E tem o Haroldo e o Henrique, que são os outros filhinhos da Antonina. Ou seja, ele está ali bastante integrado na família da Antonina, e isso tem um porquê, né? Pois nós estamos, às vezes, acontecimentos, a proximidade que nós temos de pessoas em nossas vidas é um planejamento, né, que o plano espiritual promove, onde os espíritos, com essa aproximação, acabam se unindo, ou através do casamento, ou através por ser pai, por ser mãe, por ser filho, por ser irmão numa mesma família. E aqui no caso está acontecendo algo maravilhoso, pois essa proximidade faz parte também de um planejamento, onde depois de tanto distância, já em outras ocasiões, em outras encarnações, eles tiveram conflitos e agora aqui eles estão se auxiliando. Mas vamos dar sequência. É muito legal esse enredo, esse capítulo aqui está muito tranquilo. Perto dos outros que nós estudamos, os dramas que ocorreram, esse daqui ele está bastante harmonioso, mas tem também os ensinamentos por trás, né? Que sempre bom quando a gente estuda um texto, que a gente fique bem atento e prestando atenção nas outras questões que vêm atrás do texto, né? E para podermos fazer uma relação com a nossa vida também, o que nós podemos tirar ali de proveito para o nosso dia a dia, para a nossa experiência que nós temos aqui, o que tem de semelhante com os personagens, como que eles se modificaram e hoje estão tão bem convivendo, sendo amigos depois de tantos dramas, e nós, às vezes, nas nossas relações, nós ainda estamos amargos, ainda estamos cultivando dentro de nós uma fragilidade muito grande, porque os nossos vícios, né? Os nossos vícios morais fazem com que a gente fique preso num orgulho, no egoísmo e nos ciúmes e outros vícios tantos que temos que precisamos no dia a dia ir trabalhando as virtudes que também nós temos para combatê-los, ok? Com certeza.
É que às vezes, como um irmão também, ele tem um ditado que é o mais certo, né? Lá da nossa casa, lá onde a gente frequenta, ele fala que o seguinte, que tudo é proveitoso, tudo faz bem, né? Mas quando é na devida proporção. Aí ele compara da seguinte maneira: se você notar, o sal é uma maravilha para dar o sabor na comida, mas coloque em excesso, vai prejudicar. Então, tudo da nossa vida é dessa maneira, né? Na devida proporção, ele faz bem. Se tirarmos e acrescentarmos mais alguma coisa, vai nos prejudicar. Assim como é aqui, né, no tema abordado, né, do enredo aqui que estamos vendo, da leitura, né? Até o momento está tudo seguindo da melhor maneira possível, né? Mas lá no início da obra era tudo tendo as desavenças, né? Verdade. E aqui eles estão chegando já no enredo final, já num caminho bom, todos se unindo, se aprimorando, buscando a evolução. Fazendo uma analogia, realmente, eu acho que tudo ruma para o bem, né? Se a gente for fazer uma comparação, mesmo os acontecimentos que causam algumas dores, essas dores são necessárias para o despertamento. E assim, em nossas vidas, nós precisamos de alguns cutucões, de alguma chamada de atenção, alguns puxões de orelha, para que a gente tome rumo certo. E assim vai seguindo a vida e vai ter momentos ainda com mais dificuldade, pois nós não nos transformamos da noite para o dia. Esses vícios morais que nós temos, eles são muito graves. Por exemplo, o egoísmo, nós temos informações de espíritos que acompanham o desenvolvimento do ser humano e eles falam, não adianta, para você começar a vencer o egoísmo, vocês precisam de pelo menos 20 séculos de existência, reencarnando, desencarnando nesse período. E aí já cria ali uma condição de começar a vencer o egoísmo e sentir o verdadeiro amor. E assim nós estamos aqui nesse meio do caminho aí, né? Mais perto do começo do que do meio, mas estamos caminhando. Com certeza. Então vamos aí, na sequência do enredo. Várias vezes, Amaro e a esposa acompanharam com amoroso respeito o culto evangélico na residência de Antonina, retirando-se edificados e felizes. Aquela moça, viúva e digna, cada vez crescia mais na admiração deles. E dentro de suas limitadas possibilidades, o ferroviário começou a fazer pela educação inicial dos meninos, quando lhe era possível, associando o enfermeiro em todos os seus empreendimentos em semelhante direção. É isso mesmo, ele está lá, próximo da Antonina, cada vez a vida está proporcionando, dando a possibilidade deles conviverem juntos, e eles estão sendo recebidos, como disse aqui várias vezes, na casa do Amário e da Zumira, né? E isso daí vai dando isso que nós vimos, que comentamos, muita harmonia, muita paz. O Mário Silva, que ele estava tão agoniado há pouco tempo atrás, agora ele já está se sentindo mais jovem, já está com esperança no coração, e a vida está proporcionando e ele está ali agarrando com unhas e dentes a possibilidade do momento. Ok? E aqui nesse tema aqui, o que chama a atenção é que ele aborda aqui falando sobre a dignidade, né? O respeito, colocando em prioridade, né? E também o laço familiar, né? Que é muito interessante aqui nesse tema abordado. É verdade. Nós não podemos perder nunca, nunca a atenção para o que a vida nos traz de bom. E às vezes nós estamos tão envolvidos com as dificuldades, com os desafios, com os problemas do dia a dia, que a gente acaba esquecendo do que nós temos de bom.
Se nós hoje, por exemplo, estamos vivendo uma dor, certamente nós temos um outro motivo para podermos agradecer a Deus. Nós temos um conforto no lar, um abrigo, uma alimentação que não falta, não faltou e dificilmente vai faltar, porque nós temos um amparo divino e quando nós estamos com a nossa mente ligada, nós somos intuídos para conquistar a forma de viver. Às vezes nem sempre como a gente idealiza, mas nem sempre o que a gente idealiza é o que seria melhor para nós. Quando nós precisamos, às vezes, de alguns desafios para que o despertamento seja mais efetivo, e nós, se fosse deixar por nossa conta, nós queríamos tudo de mão beijada, tudo numa boa, sem esforço. E a vida demanda esforço, trabalho e persistência e aprender a melhor forma de fazer isso, certo? O próprio Mestre Jesus já dizia, né? Faça da sua parte que da minha vos ajudarei. Né? Então, às vezes, a gente pede pela ajuda, clama ajuda em determinada situação, mas não conseguimos enxergar que a ajuda vem, não daquela maneira como queríamos, né? Mas sim de acordo com o nosso merecimento. Verdade, nós precisamos fazer a nossa parte, que a espiritualidade com certeza faz a deles e muito bem feito. Nós é que falhamos às vezes, né? Exato. Vamos em frente no próximo. Certa manhã, de claro domingo, achávamos-nos de passagem no domicílio de Amaro, ainda em serviço da saúde de Zumira, quando Silva veio ao encontro do amigo para aguardar a chegada de Antonina com as crianças. Todo o grupo familiar combinara um almoço ao ar livre, em um parque próximo. O ministro, manifestando um olhar de satisfação, comentou: graças a Jesus, vemos nosso enfermeiro efetivamente modificado, mais alegre, acessível, bem disposto. Disse-ia que uma revolução explodiu dentro dele. Asseverei, concordando. O Clarencio, ele está explicando para o André Luiz, né? Que realmente o Mário Silva está transformado. E olha só como que são as coisas. Existe um planejamento, existe um acompanhamento do plano espiritual sobre tudo que acontece conosco, os dramas que nós vivemos, já que nós nos colocamos próximos dele, eles se aproximam de nós. Por isso que é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que precisamos sempre estarmos em prece, em oração, nos comunicando mentalmente, nos sintonizando vibratoriamente com os espíritos superiores, pois assim nós criamos esse vínculo faz com que eles estejam nos acompanhando, pois de nós mesmos nós temos muita dificuldade de podermos gerenciar a nossa existência, devido às falhas que nós ainda temos. Precisamos muito da ajuda, precisamos de humildar o nosso sentimento, nosso coração, as nossas vontades e solicitar, através da prece, a presença dos amigos do plano de luz que representam os mentores da vida, né? Representam o nosso Mestre Jesus no auxílio, no acompanhamento de todo ser que aqui, ainda mais atrasado, está buscando o seu desenvolvimento. Então, aqui está acontecendo isso. Eles estão falando, contando que eles já estão bem melhor, né? Mas mesmo assim os espíritos estão passando lá. Eles passaram certa manhã de domingo e estão presenciando aí esses acontecimentos. É muito legal a gente ter certeza e com essa certeza não deixarmos de fazer a nossa parte, como nós comentamos anteriormente. Com certeza. Beleza, então vamos em frente. O amor é assim, acentuou nosso instrutor, imperturbável, uma força que transforma o destino. Talvez porque Hilário ensaiasse malicioso sorriso. O orientador acrescentou:
pude consultar o programa traçado para a reencarnação de Antonina, quando, em nossas atividades de socorro ao irmão Leonardo Pires, e sei que ela se comprometeu a colaborar maternalmente para que ele obtenha novo corpo na Terra, na condição de Lola e Baruri. Foi a causa do envenenamento que lhes terminou a paz íntima. Falta essa que nossa irmã, na atualidade, espera ressarcir. Acariciará por filho do coração quem lhe foi autora, companheiro de aventuras, outrora. Quem lhe foi outrora companheiro de aventuras, encaminhando-lhe a educação de ordem superior. O apontamento comovia. Admirado, Hilário obtemperou. O Hilário e o André Luiz, eles estão fazendo perguntas, né? Porque, primeiro que ele percebeu essa proximidade do Mário Silva com a Antonina, e estão sentindo ali que vai ter um relacionamento amoroso entre os dois. E aí o Clarence falou, calma, não fica pensando coisa. Vamos aqui analisar os fatos. Ao longo da existência desses personagens, aí citou mais um personagem, que é o Leonardo Pires, que nessa época agora, desses personagens aqui que estão encarnados, ele está desencarnado. Ele estava, inclusive, vivendo no lar da Antonina, num cantinho lá como espírito. Nós vimos lá no comecinho da obra que ele estava lá e aguardando, por quê? Esse envolvimento que teve no passado, em outras vidas, com a Antonina, quando ela era Lola e Barui, eles tiveram grandes problemas e ela acabou causando a morte dele, né? E isso daí fez com que ele ficasse vinculado a ela. E agora, nesse comprometimento, mesmo que ela já conseguiu avançar no desenvolvimento espiritual, agora já é dentro da obra aqui, um dos personagens mais evoluídos que nós temos, dos personagens, não considerando os mentores, né, do enredo, mas ela tem que vencer, ela tem que cumprir, tem que colher o que ela plantou lá no passado. E ela vai estar planejando aqui receber o Leonardo Pires, que ela causou tanto mal para ele no passado, em outras encarnações, como filho. E aí vai ser um dos frutos na união da Antonina com o Mário Silva, que está próximo dela aí, estão todos com esse envolvimento. E o Clarence falou, olha só, eles estão aqui próximos um do outro, estão se envolvendo, mas ela já atingiu um certo grau, mas ela precisa de resgatar, ela precisa de corrigir algumas coisas que aconteceu. Citou o Leonardo Pires, que vai vir como filho deles. E assim a vida vai seguindo em frente, né? Nós temos o nosso caminho também, certamente temos vários resgates, várias questões a serem resolvidas, e dificuldades até, né, para poder resolver, porque nós precisamos de aprender e evoluir para vencer com mais facilidade. Se nós temos que passar por alguns resgates, nós encontramos dificuldade. Por quê? Porque nós ainda estamos mais atrasados. No caso agora, ela que evoluiu um pouco mais, já vai ter condições, mais facilidade de receber ele como filho e resgatar e corrigir alguns erros que aconteceram no passado aí. E assim é a reencarnação e diversas vezes do espírito, pois Deus propiciou que assim fosse, que nós vivêssemos essa lei, que é a lei da reencarnação. Beleza? E interessante, né, que pegando esse texto aí e trazendo para a nossa atualidade, é o que acontece na maioria dos lares, né? Temos alguns problemas, desavenças dentro da casa, com familiares, né? E a gente não consegue entender o porquê daquilo, né?
buscamos aqui compreender e não conseguimos ter esse entendimento. Mas se pegarmos pelo tema abordado, nós que estamos inseridos na doutrina já temos um pouco de conhecimento, sabemos que vem de vidas passadas, né? Mas a maioria das pessoas hoje em dia não consegue ter esse entendimento, esse discernimento, né? Sobre essa questão. E ali ficam se perguntando a cada dia onde que eu errei, o que eu fiz de errado, né? Mas lembrando que isso são de vidas passadas, né? E a maioria das pessoas são colocadas no nosso caminho justamente para isso, para a nossa evolução, né? Para que a gente consiga diminuir um pouco desses débitos e assim seguir adiante. Isso mesmo. Jesus já disse, né, há 2020 anos atrás, que ele iria mandar para nós aqui um consolador. E agora o Espiritismo está cada vez mais crescendo e sendo divulgado por todo o nosso planeta. E com essa divulgação, os esclarecimentos sobre como se processa a vida vão esclarecendo essas multidões. Multidão realmente de irmãos nossos e em grande quantidade não tem e não admite esse conhecimento. E a partir do momento que esse conhecimento vai se tornando mais divulgado, vai diminuindo as dúvidas e a própria ciência aqui dos homens vai acabar constatando, através dos estudos que vão evoluindo também, a existência do mundo espiritual e essa realidade que, para quem já estuda essa doutrina, já tem como uma base e se acalma muito diante de tudo que acontece na vida. Todas as vezes que nós temos algo acontecendo, esse conhecimento vem fazer valer a modificação que nós podemos ter dentro de nós através desse conhecimento e podendo harmonizar cada dia. Cada acontecimento que nós temos em nossa vida, nós podemos, através desse conhecimento, nos tornarmos com muita paz, encararmos com muita calma tudo. Nós vivemos, por exemplo, hoje uma epidemia, uma pandemia, né? E quanta gente não vai passando e sofrendo e tendo dificuldade de vivenciar os relacionamentos. Hoje mesmo nós estávamos comentando que essa semana, e uma das obras que a gente atua, nós somos profissionais da área da construção civil, essa semana desencarnou mais um colega, né? Mais um irmão nosso que atuava lá. E aí você fala assim, nossa, só nessa obra que eu participo particularmente já foram 3 nesse ano. E aí você vê as reações de cada um, e é lógico que a gente sente, né? Porque você tem o convívio com, você se torna amigo, e quando desencarna, nós ainda temos uma grande dificuldade de, apesar do conhecimento, apesar do entendimento que a gente já tem, mas ainda sentimos bastante. Imagine quando acontece daqueles mais próximos ainda, né, que faz parte de uma mesma família, cria um vínculo muito grande. Ou seja, precisamos evoluir, precisamos desenvolver espiritualmente e precisamos de aprender com todo esse cabedal de ensinamentos que nós estamos recebendo através da doutrina espírita. Então, vamos fazer com que esse aprendizado faça em nós uma transformação verdadeira. Por isso que nós temos os espíritos superiores, os mentores, por exemplo, aqui no caso o Clarencio, que ele sempre encara tudo com muita naturalidade, porque já concebeu para ele a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é a vida imortal, onde o espírito ele navega pelo universo no seu desenvolvimento e ali tudo é natural, tudo é normal e os acontecimentos que existem são acontecimentos necessários.
pois assim o universo está em movimento. Se tudo estivesse estacionado, era uma coisa, mas o universo está em movimento. E esse universo vai desde a célula, vai desde o átomo, né, ao arcanjo. Então, é muito interessante que nós tenhamos essa serenidade, aprendamos com esses mentores o que é a serenidade diante do movimento que o universo faz. E nós fazemos parte desse movimento, beleza? Sim. Então, Carlos Dando Eduardo, continuidade aqui, sim, vamos lá. Silva, desse modo, Clarencio, contudo, interrompeu-lhe a frase, completando: Silva e Leonardo enlaçaram-se em complicadas dívidas um para com o outro. Desde muito tempo, cultivavam o espinheiro da aversão recíproca, induzidos agora às teias da consanguinidade, esperamos se reeduquem. Da lei ninguém foge. Como se a mente do ferroviário nos sorvesse a conversação, ligando-se a nós pelos fios invisíveis do pensamento. Vimos Amaro bater de leve nos ombros do companheiro, dizendo-lhe: Conselheira, Conselheiral, eles estão falando aqui conselheiral, do que aconteceu na relação do Silva com Leonardo Pires, né? Eles no passado, por conta da Antonina, que era Lola, eles praticamente se mataram, eles eram inimigos, né? E agora o Silva, o Mário Silva, vai ser o pai, o pai do Leonardo. Ou seja, a vida está proporcionando uma forma de resolver esse problema, né? Todo o trauma que eles tiveram no em convívios anteriores, agora eles vão ter a possibilidade aí. E a culpada, o personagem que causou muito problema entre eles era justamente a Antonina, que era Lola e agora transformada, ela vai ser mãe, vai se unir ao Mário para receber o Leonardo como filho. Olha só como que é interessante que nós possamos ter essas possibilidades de entendimento, né, da reencarnação. Muito legal mesmo. Então vamos lá. e interessante, né, que a gente pegar esse tema é a abordagem, né, que igual você relatou, que eram inimigos, né, devido a Antonina, né? O tão bom que a espiritualidade é, que quando nós viemos para cá, né, ele nos dá o dom do esquecimento. Já pensou se lembrássemos de quem nós fomos e do que nós praticamos ao retornar para cá, na reencarnação? Seria fácil, Seria né? muito complicado, né? É Ainda bem verdade. que nos é dado esse dom do esquecimento, né? Só lembramos quando regressamos para lá novamente, É o porque véu, lá né? nada fica, é o véu do esquecimento. Quando a gente retorna para lá, tudo é exposto, né? Como uma tela, igual aqui nós estamos nos vendo, né? Então Isso, nada fica escondido. é Então a verdade. espiritualidade é muito sábia nesse sentido. E nós, Carlos, que estamos estudando, quando a gente toca num desses temas, né? A gente fala assim, como que é o processo da reencarnação, por que que nós esquecemos das encarnações anteriores, tudo isso daí estudado minuciosamente, como a gente faz nos estudos que nós participamos, né, ao longo da nossa frequência na Casa Espírita e que estamos fazendo aqui também, aí isso vai nos trazendo uma base muito grande para começarmos a termos a paz que os mentores nos passam, que como Clarencio, e agora na próxima obra que nós vamos estudar aqui no nosso grupo, que vai ser nos domínios da mediunidade. Nós temos lá um mentor incrível também, que é o Aulas, e vai nos trazer maravilhosas lições que vai valer a pena
nós fazermos e continuarmos esse estudo que nós estamos aqui promovendo, proporcionando, né, e sendo agraciado com a companhia de todos. Então, é muito importante que nós nos empenhamos para não deixar passar batido e estarmos vivendo aqui o enredo da nossa própria existência e simplesmente deixar passar batida a oportunidade desse aprendizado. Isso daí vai ser muito útil para a sequência da nossa vida espiritual e vai nos ajudar muito aqui enquanto nós estamos enfrentando, por exemplo, o caso aí que nós citamos dessa pandemia e amigos que vão deixando o plano material, né? E onde nós estamos nesses momentos. Com certeza. Eu acredito que eu mudei aqui de slide, né? Já mudou, sim. Então vamos Mudou. lá. Escuta, Mário. Não me assiste o direito de qualquer interferência em tua vida. Entretanto, sentindo-te por meu irmão, venho refletindo acerca do futuro. Não te parece que Antonina seja a mulher digna do teu ideal de homem de bem? O interpelado coroou, encabulando-se, e por que nada respondesse, o amigo prosseguiu. Vamos ver o que ele fala na sequência, mas o Amaro, ele está aqui dando um toque para o Mário Silva, né? Olha aí, a Antonina está aí e você tem a possibilidade. Então, ele está enaltecendo os valores da Antonina, ou seja, está dando uma de cupido, né? Vamos lá. Desde o teu regresso, a nossa amizade, observo com respeito crescente a distinção dessa mulher, cuja aproximação tem sido uma bênção em nossa casa. Moça ainda, pode fazer a felicidade de um lar, que seria um santuário para as tuas experiências. Comove-me a notar-lhe os sacrifícios de mãe jovem, quando, com a tua aliança, preservaria a própria saúde, indiscutivelmente tão preciosa a tanta gente. Já me inteirei da posição dela na fábrica em que trabalha. É querida por todos. Para muitos colegas tem sido a enfermeira e a irmã abnegada de sempre. Seus chefes veneram-lhe a conduta irrepreensível. Isso é admirável numa viúva de apenas 32 anos. É tão bom a gente acompanhar alguém que já conseguiu uma certa maturidade e na sua vida, por onde ela passa, ela vai conquistando amizade, vai se integrando na vida como um todo, causando só bem para as pessoas, ajudando uns aos outros. É muito lindo isso. E aqui é o que acontece com a Antonina, né? A gente está falando, né? No trabalho, ela é amada por todos. Todos gostam dela. Na sua vida social, como está acontecendo aí nessa proximidade da família do Amaro, ela só causa bem para as pessoas. Ou seja, que todos nós possamos, que a humanidade no planeta possa já ir tendo transformações nesse sentido, auxiliando uns aos outros e sentindo realmente a mensagem que o mestre deixou aqui. Então, aqui o Amaro está dizendo para ele, olha só, que pessoa que tem próximo a você está incentivando que ele possa seguir e fique com ela, né? Pelo menos nesses momentos. Sim. Então, vamos seguir. Além disso, reparo-lhe os filhinhos ao teu coração, como se te pertencessem. Não te dói vê-la enfrentar sozinha a batalha em que se consome? O enfermeiro, algo refeito da estupefação que lhe assomara o íntimo, replicou humilde: compreendo.
tenho examinado essa possibilidade. No entanto, não sou mais uma criança. Por isso mesmo, revidou o amigo encorajado. A hora presente exige método, reconforto e proteção. Um pouso doméstico é investimento dos mais preciosos para o futuro. No entanto, considero que o coração no meu peito assemelha-se a um pássaro entorpecido. Sinto-me francamente incapaz de uma paixão. A vida vai fazendo isso com as pessoas, né? Principalmente aqueles que passam por grandes sofrimentos, por grande drama, acaba, parece que, congelado na vida. E fica com medo, e fica com não só o receio, mas parece que cria um calo, assim, que ele tem grande dificuldade de tratar. Então, ele está aqui falando, eu não sou mais criança, eu já vivi muitos relacionamentos, e agora eu tenho dificuldade de seguir em frente e dar um passo desse, de ficar junto com outra pessoa novamente. Quantas pessoas, quando o tempo passa, se amadurecem um pouco mais e falam assim, não, eu não vou entrar novamente numa relação. Eu não vou me apaixonar mais. Eu não vou isso, não vou aquilo. Mas se a vida está ali propondo, faça o melhor que você puder fazer, em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja o tempo, para que não fiquemos parados, estacionados. Vamos nos movimentar, principalmente se estamos, e vamos valorizar o que acontece com a gente. Vamos valorizar a amizade, os relacionamentos, vamos ver o lado positivo, vamos ser otimistas, pois assim nós estaremos seguindo no rumo certo, no rumo do Sim, progresso. é verdade. Hoje é o que mais acontece, né, nos relacionamentos. A gente nota que os casais passam por tantos problemas, tantas dificuldades e vêm a se separar e que alguns relatam justamente isso, né? Ah, eu sofri tanto com fulano, com beltrano, com ciclano que eu não tenho mais essa capacidade de convívio com mais ninguém. Eu prefiro ficar só ou acompanhado, né? É justamente isso. É verdade, mas olha aí, o Amaro não está convencido disso não e está falando para ele alguma coisa para animar ele. Vamos lá nesse texto para ver. É, que tolice! Ajuntou o interlocutor bem-humorado. A felicidade é quase impraticável nas afeições impulsivas que estouram no sentimento, à maneira de campanha ilusória. E sorrindo, acentuou: o amor dos namorados, com 90 graus à sombra, por vezes é simples fogo de palha, deixando apenas cinzas. À medida que se me alonga a experiência no tempo, reconheço que o matrimônio, acima de tudo, é a união de alma com alma. Falo com discernimento do homem que se concernou por duas vezes. A paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de bonecas que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de forçados do cárcere social. Mário ouvia as reflexões do companheiro entre elevado e surpreso. O Mário está ouvindo todo o aconselhamento dele e ele está deixando claro aí, né, que o respeito, o amor o amor é maduro, né? E a paixão que sempre as pessoas acabam buscando, achando que a paixão ela é que traz a felicidade,
mas não. O carinho, o respeito, o amor, o convívio, isso faz tudo, faz com que as almas verdadeiramente se unam e se ajudem umas às outras, se tornam cúmplices diante da vida uma da outra e assim possam verdadeiramente ir encontrar o verdadeiro amor, que nós ainda temos muito a aprender a respeito, mas é assim que segue a vida, né? E o Mário está ouvindo ali. Ah, com certeza. Vamos ver o que vai rolar nessa conversa dos dois. Sim, pensava, desde que se aproximara de Antonina pela primeira vez, nela sentira a mulher ideal, capaz de entender-lhe o coração. Devotara-se a ela e aos três pequeninos com imenso carinho e inexcedível confiança. Aquele lar generoso e singelo incorporava-se-lhe à existência. Se fosse compelido à separação por qualquer circunstância, indubitavelmente se sentira lesado em suas mais caras alegrias. Entretanto, Amaro se confiava às considerações do minuto rápido. Silvia ia namorando. A figura de Antonina penetrava-lhe agora os recessos do coração, o valor e a humildade em que a nobre criatura afrontava os mais difíceis problemas, tocavam-lhe as fibras recônditas do ser. O Mário Silva acabou, a princípio, por admiração. Primeira vez que ele foi na casa da Antonina, e como ele é enfermeiro, ele foi indicado para ir lá atender a filhinha, a Lisbela, que é a filha da Antonina. E quando ele chegou bem no horário que a Antonina ia fazer com os meninos o Evangelho no Lar. Esse capítulo que nós damos anteriormente, ele é um capítulo maravilhoso, com grandes ensinamentos sobre o Evangelho no Lar, grandes reflexões que a Antonina fez, e isso fez com que o Mário Silva ficasse impressionado. Ele ficou entusiasmado ali em ver tanta amorosidade que a Antonina deixou ali na relação com os filhos. E ele participou desse evangelho no lar. Depois ele botou outros também, porque ele falou: Nossa, foi tão bom que eu quero estar participando e aprendendo. E aqui ele está lembrando, ele ficou memorando, ficou pensando na Antonina. E o Mário Silva e o Amaro está ali incentivando, né? Vamos ver. Mudamos aí o slide. O sacrifício permanente pelos filhos, realizado com sincera alegria, o desprendimento natural das futilidades que costumam cegar o sentimento feminino, a solidariedade humana com que se sabia pautar as relações com o próximo e, sobretudo, o caráter cristalino de que dava provas em todos os lances da vida comum, apareciam naquele instante em sua imaginação de modo diferente. Absorto, parecia contemplar as roseiras lá fora, indiferente ao mundo exterior. Longos momentos passou, assim, revivendo e meditando o passado. Em seguida, como se despertasse de longa fuga mental, encarou o amigo frente a frente e concordou. Ele está se dobrando aí, mas diante dos pensamentos que ele teve a respeito de tudo que ele vivenciou com a presença e com o convívio com a Antonina, ele realmente está dando o braço a torcer, né? E esse envolvimento, para ele, está sendo muito importante. Vamos dar sequência para ver. Se você tiver algum comentário, alguma coisa, que eu falo demais, viu, cara? Mas Tranquilo. você fica à vontade aí para me interromper também,
Senão eu fico Pode contando e deixar. contando a história aqui. Vamos lá. Amaro, tens razão. Não posso desobedecer ao comando da vida. Não puderam, contudo, prosseguir. A viúva e os filhos chegaram, felizes, provocando a presença de Zulmira e Evelina, que vieram à recepção alegremente. Deixamos nossos amigos na doce algazarra da intimidade doméstica e voltamos ao nosso templo de serviço. Muitas indagações assaltavam-nos o pensamento. Todavia, Clarencio limitou-se a dizer: o tempo é como a onda, flui e reflui. Da nossa sementeira havemos de colher. Transcorridos alguns dias, amigos espirituais de Antonina trouxeram-nos as boas novas do contrato promissor. Coisas estão dando certo, né? O Clarence deixou aqui, ele sempre deixa, né? Os mentores, os espíritos superiores, qualquer que seja a palavra ou a reflexão que eles fazem, nos serve como um exemplo, nos serve como intuição, como aprendizado. Apesar de tudo estar acontecendo aqui bem, eles já deixaram, já estão deixando a casa lá, os espíritos, né, as famílias, os amigos, todos tranquilos lá convivendo no domingo deles, que eles vão estar juntos, estão saindo e voltando lá para a vida espiritual deles. Mas o Clarence falou assim, a vida, o tempo é como uma onda, flui e reflui. Da nossa sementeira viremos de colher. Então é isso mesmo. Nós vamos navegando aí nas ondas da vida e nós temos sempre a possibilidade de rever, retomar, parar e iniciar novamente a jornada, caminhar e aprender. E assim nós vamos vivendo no nosso dia a dia. E se tivermos dentro de nós essa vontade de buscar o que é certo, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é justo, através não só do conhecimento, mas da prática do bem, né, da prática da caridade, por exemplo, nós estaremos somando. Essas ondas realmente elas vão sempre se transformando e a nossa vida vai evoluindo cada vez mais. Vamos sempre agradecer. É. E como ele fala aqui, né, que da sementeira aqui, trazendo para a nossa atualidade, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação, né, porque a gente colhe aquilo que planta pelo nosso caminho, né. O Perfeito. que eu estou plantando? É essa reflexão que nos traz, né? Estou plantando somente coisas boas, coisas úteis e agradáveis, ou eu estou plantando coisas ruins, inimizades e intrigas? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, no nosso dia a dia, olhar bem o que estamos plantando, porque a colheita vai ser certa. Verdade. A sementeira ela é livre, né? A colheita ela é obrigatória, não tem jeito. Exato. Mas vamos lá. Mário e a jovem viúva esperavam efetuar o matrimônio em breves dias. Visitamos o futuro casal diversas vezes antes do enlace, que todos nós aguardávamos contentes. Amaro e Zulmira, reconhecidos aos gestos de amizade e carinho que recebiam constantemente dos noivos, ofereceram o lar para a cerimônia, e no dia marcado se realizou com um ato civil, nas mais acentuada simplicidade. Muitos companheiros do nosso plano acorreram à residência do ferroviário, inclusive as freiras desencarnadas que consagravam ao enfermeiro particular, particular estima. A casa de Zulmira, enfeitada de rosas, regurgitava gente amiga. A felicidade transparecia de todos os semblantes. Está acontecendo realmente o casamento. E só um fato aqui que é bom a gente explicar, porque tem irmãos nossos que às vezes nos acompanham só em um determinado capítulo.
E aqui falou das fleiras. O Mário Silva, nós vimos em capítulos anteriores, principalmente na época que ele estava com muito conflito, com muita culpa na consciência, e os mentores, o Clarence e o André Luiz, foram visitar ele, e chegaram lá e encontraram um espírito ali velando por ele, cuidando dele, e era uma freira. E eles conversaram com ela o que estava acontecendo, por que ela estava ali, qual que era a ligação, o vínculo que ela tinha com o Mário Silva, e elas explicaram que elas faziam parte de uma corrente de espíritos, né, de um agrupamento de espíritos católicos que atuavam num hospital. E justamente era o hospital onde o Mário Silva trabalhava. E lá ele ajudou muita gente. E elas, com o carinho que tinham por ele, como ele andou faltando no trabalho, por conta dos problemas de saúde que ele tinha, e elas mantiveram ali, né? Essa freira, ela foi levada para que ficasse lá junto na residência dele, ali amparando ele, para que nada acontecesse de mal. Então, tudo que a gente faz de bem, mesmo que nós ainda tenhamos ainda maldade dentro de nós, mas todo mundo tem um bem que pratica, né? Se quando nós conseguirmos, apesar dos nossos defeitos, ainda termos momentos de reflexão e de prática de algum bem, nós estamos também criando vínculos com outros espíritos do bem. E assim a vida vai se equilibrando. Nós temos os nossos amigos do plano espiritual também, que ainda se vinculam ao nosso lado mais sombrio, mas nós temos também aqueles que querem nos ajudar, ou por intercessão de alguém que nos ama, ou porque nós tenhamos, como é o caso do Mário aqui, um trabalho digno de auxílio ao próximo. E assim a vida vai se equilibrando para tudo seguir em paz. Tá bom? Certo. Então é isso. Vamos à sequência. À noite, na casinha singela de Antonina, reuniram-se quase todos os convidados novamente. Os recém-casados queriam orar em companhia dos laços afetivos, agradecendo ao Senhor a ventura daquele dia inovidável. O telheiro humilde jazia repleto de entidades afetuosas e iluminadas, inspirando entusiasmo e esperança, júbilo e paz. Quem pudesse ver o pequeno lar em toda a sua expressão de espiritualidade superior, afirmaria estar contemplando um risonho pombal de alegria e de luz. Na salinha estreita e lotada, um velho tio da noiva levantou-se e dispôs-se à oração. Olha que bom, né? Depois que eles voltaram lá onde foi feita a cerimônia, na casa do Amaro e da Zulmira, agora estão na casa da Antonina ali com amigos mais próximos. E ali eles estão num convívio muito harmonioso, muito bacana, todo iluminado. O André Luiz sempre nos traz a visão espiritual, né? Como que acontece. E isso daí que nos dá esperança, porque às vezes numa choupana, numa casinha bem simples, ali tem espíritos com uma luz intensa, né? Com muita amorosidade, e isso daí atrai realmente outros espíritos mais iluminados ainda, e aqueles ambientes ficam maravilhosos. E o André Luiz nos conta, nos relata toda essa visão. É o nosso repórter, né, do plano espiritual, que nos mostra a vida espiritual, como ela se processa. E o quanto é importante que nós sigamos e trilhamos o caminho para fazermos com que essa vida espiritual, que é a nossa vida atual aqui, apenas estamos como dissemos antes, com o véu do esquecimento. Mas aqui estamos utilizando esse corpo que nos dá grandes possibilidades de evolução. É como a reencarnação, esse corpo aqui que a gente usa, é como aquela alavanca que nos faz, que mexe com a gente e nos impulsiona para uma evolução mais rápida.
Se ficarmos só no plano espiritual, nós teremos aprendizados, é claro. Existe 4 possibilidades para o espírito, né? Se está doente, tem que se tratar. A hora que ele melhorar, ele no plano espiritual, ou ele trabalha, tem muito trabalho no plano espiritual, ou ele estuda. Tirando essas 3 possibilidades, só tem uma outra, é reencarnar. E na reencarnação ele consegue fazer, dar essa guinada na sua existência, né? Muito legal mesmo. É muito bom. E aqui nesse tema abordado também, o interessante é que fala sobre essa humildade que devemos ter, né? Coisa que na nossa atualidade, na sociedade, a gente não pensa dessa maneira, né? De ter essa simplicidade, essa singeleza, como ele coloca aqui no texto, né? Que era uma casinha humilde, singela, né? E todos ali estavam rodeados de bons espíritos, né? Espíritos iluminados, né? Hoje, na nossa sociedade, a gente pensa em coisas exuberantes para fazer, igual aqui o tema abordado, casamento. Se hoje vamos fazer um casamento, a gente quer fazer aquela festa bonita, maravilhosa, para encher os olhos das pessoas, né? Então, mas não é o que deveria ser feito, deveria ser uma coisa simples, né? Somente amigos mesmo, ali a família, ser uma coisa singela e harmoniosa. O menos é mais, né? Exato. Então, vamos lá. Dando sequência aqui, Clarencio abeirou-se dele e afagou-lhe a cabeça, que os anos haviam encandenido, e seus engelhados lábios, no abençoado calor da inspiração com que o nosso orientador lhe envolvia a alma, pronunciaram comovente rogativa a Jesus, suplicando-lhe que os auxiliasse a todos na obediência aos seus divinos desígnios. Lágrimas serenas velaram-nos o olhar. Terminando a prece, Haroldo, Henrique e Lisbela, vestidos de branco, distribuíram licores e guloseimas. Emocionados, acercamo-nos dos nubentes para as despedidas. Isso, eles estão lá se despedindo agora. Abraçando-os, vimos junto deles que o velho, abraçando-os, vimos junto deles que Evelina, no fulgor de sua primavera juvenil, aceitava a proteção carinhosa de um rapaz que a fitava, enamorada. O ministro sorriu e explicou-nos: este é Lucas, irmão de Antonina, atualmente futuro gráfico na capital paulista, cuja bela formação espiritual associar-se-á em breve com o primogênito de Amaro para a execução das tarefas que lhe esperam no mundo, contando-nos a possibilidade de excessivas inquirições. O instrutor acrescentou: Sim, vamos ver. tudo é amor no caminho da vida. Aprendamos a usá-lo na glorificação do bem com o nosso próprio trabalho e tudo será bênção. Retiramo-nos satisfeitos e porque o dever nos convoca à distância, seguimos à frente tentando assimilar com o nosso abnegado orientador a preciosa conjugação do verbo servir. Importante, né? Nós finalizamos aqui o último slide do capítulo e vimos ali que nessa comemoração que está acontecendo, a filhinha do Amaro aí, a Evelina, que foi quem começou, logo no início da obra, fez uma prece, e essa prece foi ouvida pelos mentores, e aí a obra se desenvolveu, o enredo se deu. E aqui ela já encontrou ali o espírito que vai ter uma relação com ela e para enfrentarem aí as suas jornadas.
Mas é isso, Carlos. Estamos chegando aqui concluindo o nosso estudo de hoje. Vou deixar realmente para que você possa fazer uma vibração final aí, para encerrar o nosso estudo. E de antemão já te agradeço aí por ter aceitado o convite de estarmos juntos hoje, fazendo o estudo, buscando um pouquinho essas reflexões e que possamos seguir junto aí, caminhando, trabalhando, fazendo o que a vida nos propõe da melhor forma possível. Tá ok? Ok, meu irmão, com certeza. Eu que agradeço aí novamente pelo convite aí. E sempre que precisar, estou aqui à disposição, Com certeza, né? será Somos convocado. família, né? Beleza. E um breve resumo, né, do que eu pude compreender, que eu não acompanhei a obra desde o início, peguei só quase que praticamente o final, né? Nesse capítulo, nos traz a reflexão acerca do casamento, né? No qual chama a atenção em específico sobre o tema família, né? Sobre como devemos nos dedicar, né? E sermos agradecidos a essa espiritualidade maravilhosa que, mediante esse planejamento que é feito lá do outro lado, nos coloca aqui nesse mundo físico, né? Pessoas para que possamos buscar essa nossa melhora, essa nossa evolução, né? Isso é muito importante, pois o casamento é sagrado, né? Muitos não têm esse entendimento e esse discernimento, né? E brincam com isso e deveriam levar a sério, porque isso já é feito lá há muito tempo no plano espiritual. Tudo começa desde lá, esse planejamento, né? Antes vem a religião, a sociedade. Então, isso aí é muito sério e que possamos, todos nós, termos isso em mente, essa reflexão sobre o que é o matrimônio, né? Esse enlace, quando duas pessoas se unem em prol da construção de um lar, de uma família. Isso mesmo, é muito boa a reflexão, porque nós precisamos de valorizar o que Deus faz. E Deus une os espíritos de diversas formas. E uma dessas formas é através do casamento, é através da formação da família. Muito legal mesmo. Então, é isso. Se puder fazer a nossa vibração final, será muito bem-vindo, pois assim nós estaremos, pelo menos nesse momento, nos despedindo aí dos mentores que estão junto conosco, acompanhando o nosso estudo, e para que nós possamos nos preparar para a sequência da vida aí no aprendizado. Com certeza. Vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos ao alto, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, da nossa Mãe Maríssima, agradecendo por essa oportunidade no qual nos é dada de estarmos aqui neste plano físico, buscando a nossa melhora, a nossa evolução como seres espirituais que somos, que sejamos gratos, apesar de tudo e de todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, que possamos buscar nos melhorarmos mediante tudo isso e que possamos, de acordo com esse conhecimento que nos é dado através da doutrina espírita, ou seja ela qual que for a religião, pois a religião ela apenas está para nos melhorarmos, para nos tornarmos instrumentos do Cristo, trabalhadores na seara do bem, e possamos ter sempre isso em mente, agradecido que somos por essa espiritualidade maravilhosa, que mesmo sabendo o quanto somos falhos, cheio de imperfeição, está sempre do nosso lado, nos amparando e nos auxiliando. Que possamos ser gratos e aprendermos, ao invés de pedir, agradecermos a cada dia. Pedimos a essa espiritualidade maravilhosa em rogativa que possa dissipar essas nuvens densas que pairem sobre o nosso orbe terrestre, essa pandemia, essas epidemias, que possam os médicos espirituais manipularem essas energias
tornando-as em medicamentos para que possa ser distribuída a cada um da nossa humanidade, de acordo com o merecimento que se encontrem. Pedimos também por aqueles irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, dos asilos, os pedintes de rua, os lares com pessoas depressivas, pessoas acamadas, lares com pessoas com a dependência do vício, do álcool, das drogas, que esses irmãos maravilhosos possam ali entrarem e tomarem conta de cada um desses irmãos. Sendo assim, agradecemos e pedimos para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.